doentia, padecimento, é designado pela medicina ou em outras ciências da área da saúde como distúrbio das funções de um órgão ou do organismo todo. Pode ser causada por fatores internos ou externos. E nisso estão incluídos o quê? Corpo, alma e espírito. Sabendo-se que um distúrbio em um órgão pode chegar a outros e até causar o óbito. Hoje, apesar das grandes descobertas da medicina, as doenças continuam se multiplicando, como o senhor falou, não foi? Como o senhor falou também. Cada vez em estado mais difícil de serem compreendidas. Se for enumerar os vários tipos e características, talvez ficaremos desanimados. Por quê? Porque são muitas enfermidades. Não tem como você fugir delas, se nós formos enumerar todas elas. Mas por que tantas doenças? Tanta decadência, tanto física quanto moral? Será que tudo isso que acontece hoje, em dia, é ou foi plano de Deus? Com certeza não. Doença, existe explicação? Existe, será? Qual a causa e aonde começa tudo isso? Infelizmente, dentro do próprio corpo humano. Uma vez Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Isso quer dizer então que nós podemos comer qualquer coisa? Com esta frase de Jesus, muitas pessoas acham que podem realmente comer de tudo, mas elas fazem assim por não conhecer, pois não conhecem a transformação do alimento que ocorre dentro de si e que tipo de química é feita dentro do organismo e o efeito que causa no ar pela eliminação do veneno que é colocado para fora do organismo. Vamos lá, tentar simplificar. Comi arroz. Os nutrientes que tem dentro do arroz irão formar uma química dentro de mim, reagindo agora com a química que está dentro do meu corpo. Essa química, quando nós suamos, nós também eliminamos. Essa química, quando eu estou falando, também estou eliminando. Essa química, quando eu utilizo um sanitário, também estou eliminando. Quando a pessoa elimina gás do seu organismo, que é uma coisa normal do seu corpo, ele está eliminando. Por que ele está eliminando? Porque aquilo ali não pode ficar dentro do corpo. Todo tipo de coisa que você coloca para fora do organismo é ruim, é podre. Por isso que não pode ficar dentro. Senão o ser humano não teria necessidades fisiológicas. Por exemplo, a urina é a eliminação de vários tipos de substâncias que não pode ficar no organismo. As fezes também. O suor também. Tudo isso é expelido de acordo com o que entra. Então, o que contamina o seu corpo é o que? Não, o seu corpo. Ali falou que o que contamina, né? Mas o que eu estou dizendo agora é a contaminação do corpo. Entenderam a diferença? Por exemplo, eu posso falar que o que contamina esse ambiente é o quê? É o que sai. Mas o que contamina o meu corpo é o que entra no meu corpo, entenderam? Tá. Então, se eu tenho algum tipo de alimento que dá uma contaminação, obviamente eu vou contaminar o ambiente que eu estiver. Concorda comigo? Então, a atmosfera hoje está contaminada ou está pura? Contaminada. Então, a purificação da terra é a purificação de um povo que vai viver de acordo com a reforma alimentar e de acordo com as leis de Deus dentro do nosso próprio organismo. É por isso que está dizendo ali, explicando, tá? Vamos dar sequência aqui. Então, todos conseguiram compreender? Em 1 Coríntios 6, 15 a 19, disse Paulo que o corpo humano é o santuário de Deus. Mas a Daniel, o anjo Gabriel, amando de Deus, disse que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Tá, é outro ponto. Mas o corpo humano seria purificado de quê? Se ele não for contaminado. Não é? Certo, pode pular. Se há essa contaminação, nós temos que saber de onde que ela vem para aprendermos a purificação. Para entendermos tudo isso, só existe um seguro conselho, do apóstolo Paulo em Hebreus 11:3, quando diz que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, mas ele não para por aqui. Continua dizendo que as coisas visíveis se compreendem através das coisas invisíveis, em Romanos 1:20. Sendo assim, só poderemos ter uma verdadeira compreensão da ciência se a vincularmos aonde? Na religião. Por isso que a ciência hoje não cura um hipertenso. Isso é um fato bizarro, porque é uma coisa simples de se fazer.
Perante Deus não tem distinção de uma enfermidade. Por quê? Porque a energia de Deus é muito mais poderosa do que qualquer coisa. Então há necessidade de nós termos a compreensão do que nos faz ser purificados, porque a purificação é a eliminação da contaminação que há no homem. E trabalhando agora em relação à contaminação do corpo, os alimentos que nós temos ingerido hoje têm nos feito destruir-se, enquanto nós deveríamos estarmos regenerando e edificando. Por isso que Paulo falou assim, sois edificados como casas espirituais. Entenderam agora o que é essa construção? Tudo bem, pode passar. Vamos só esse pedacinho aqui. Sendo assim, só poderemos ter uma compreensão verdadeira da ciência se a vincularmos à religião. Caso contrário, não se entenderá nada. Concorda com essa afirmação? Com certeza, porque é Deus que governa todas as coisas. Um exemplo, os médicos têm a função de salvar vidas, mas não conseguem salvar nem as suas. Às vezes conseguem dar um alívio momentâneo, mas a pessoa logo volta ao estado doentio e chega até mesmo a óbito. E agora o morrer se tornou normal. Será que para nós o morrer é comum? Qual que é a função do homem? É nascer, crescer, morrer? Vamos ver aqui. Deus, ao criar o homem, criou dentro de uma matemática precisa, ou seja, exata. A essa matemática tem que acompanhar a física para que resulte uma química perfeita. Por isso, precisamos conhecer muito bem não só o que tem dentro, mas o que acontece dentro. Eu tenho um estômago, todos têm, né? Quem não tem não consegue praticamente sobreviver. Se sobrevive à base de um estômago artificial, que praticamente não existe. Os rins, do mesmo jeito, quem sobrevive com um rim, sobrevive com dificuldade, bastante dificuldade. Qualquer coisa que é eliminada do organismo faz falta, tá? Nós sabemos e conhecermos o que tem dentro, a medicina sabe, mas o que acontece dentro é difícil de saber. Aí precisa de Deus. Porque, por exemplo, hoje a medicina não consegue curar essas enfermidades devido a isso. Não digo isso como crítica às pessoas que tentam ajudar as pessoas como salvando vidas, mas eu digo porque realmente faltam um pouco. Por exemplo, Jesus, ele é o médico dos médicos, mas ele nunca fez medicina. Lucas, ele fez medicina, mas teve que aprender a verdadeira medicina. E assim vai. A cura de um enfermo é primeiramente espiritual, segundo é material. Quando você cura material, o espiritual ainda falta. Por isso que a enfermidade volta. Tá? Vamos dar sequência aqui.